A ansiedade é o mal do século. Essa é a verdade. Todos somos ansiosos, em maior ou menor medida. Ansiedade que se resume como medo em relação ao futuro. Ansiedade que se resume como um não controle do que vem depois. A partir do momento que eu não controlo o que vem depois, a partir do momento que eu não controlo, em que eu não tenho certeza absoluta de qual será o resultado das ações que eu tomo na minha vida, eu tenho medo e esse medo se traduz em ansiedade. Basicamente, aquele ansiar por um resultado. E o estado de ficar completamente, a todo momento, esperando o resultado de alguma coisa, se traduz num estado de ansiar, numa ansiedade. Eu quero sempre um resultado bom, favorável a mim. Porque, na verdade, nós somos impelidos a todo instante a tomar decisões. Como nunca fomos. Como nunca fomos. O ser humano, antigamente, imaginem vocês, esta cidade de Mogi das Cruzes, onde nós estamos. A cidade hoje tem 450 mil habitantes. Nós pensávamos há 250 anos atrás, era um ajuntamento, era um povoado. Nem comarca, se eu não me engano, era direito. A cidade de Mogi das Cruzes era uma cidade onde as pessoas estavam ali, elas nasciam aqui, elas moravam aqui, elas casavam aqui, elas morriam aqui e pronto. Ninguém tinha uma ansiedade de querer viajar para a Europa, de querer viajar no balão da Turquia, de querer visitar Fátima, de querer, sei lá, ter experiências árabes com Guénon no Egito, se ele estivesse vivo ainda, é claro. Cada um ansia por uma coisa, mas antigamente as pessoas tinham sonhos mais simples, basicamente casar, constituir sua família, ter uma vida rural ou urbana tranquila, na medida do possível. Elas iriam ali, ao passar do tempo, ter as suas emoções rotineiras, né? Quando o pai morresse, a mãe morresse, sentiriam uma tristeza tremenda. E essa seria a maior tristeza da vida dessa pessoa. Depois, quando os filhos nascessem, ou então elas casassem, seria os momentos de maior alegria daquela pessoa. A vida social dela se organizaria em torno da festa do Divino Espírito Santo, da festa do padroeiro da paróquia a qual elas estavam ligadas, as festas de aniversário, e isso aconteceria mês a mês, num compasso já esperado. Não se ansiava por nada, aquilo iria acontecer naturalmente. Todo ano tem Pentecostes, todo ano tem a festa do padroeiro, enfim. Hoje não. Hoje, cada dia, as pessoas esperam por um happy end, por um momento que vai sugar todas as tensões do dia e vai fazer todo aquele esforço valer a pena. Na verdade, se começa muito e não termina nada. E como todo trabalho é recortado, e como todo trabalho é um pouco imperfeito, né? Então as pessoas, na verdade, elas acabam vivendo de minuto em minuto, de hora em hora, de dia em dia, sem que saibam muito para onde estão indo. Né? E não sabe onde estão indo porque não tem firmeza de caráter. E não tem firmeza de caráter porque tem a atenção sugada a todo tempo e não sabem o que são. E não sabem o que são porque a vida vai se assemelhando a uma sequência de explosões. Toda hora parece um problema novo, toda hora parece um problema que não seja da ordem pessoal, mas que seja da ordem material, nacional, que vai sugando a atenção, seja porque o Pelé morreu,
seja porque o preço da gasolina vai subir 16 centavos, seja porque, enfim, diversos temas que vão se apresentando na vida da pessoa e que, na verdade, não fazem a menor diferença, porque ela, sabendo ou não que a gasolina vai subir 16 centavos, a gasolina vai subir 16 centavos. O Pelé morrendo ou não, dificilmente ela vai ser dispensada do trabalho para ir na Vila Belmiro chorar em cima do corpo dele. Então, não importa muito se morreu, ou no máximo para rezar uma Ave Maria. Tá? Mas isso não influi na vida, no cotidiano dessa pessoa. Mas a atenção dela já foi sugada por esse tema. E ela já se desconcentrou daquilo que deveria ser o motivo da concentração dela, que é fazer o que tem de ser feito naquele momento. Isso se deve muito porque ela, como eu já tinha falado há pouco, ela não sabe o que ela quer. E ela não sabe o que ela quer exatamente porque existe um segundo mal do século que está andando passo a passo com a ansiedade, que se manifesta fisicamente. E aí cada um tem um sentido de ansiedade, né? Quem bebe café em excesso, a pálpebra fica mexendo, que nem louca, né? E outras pessoas em estados mais avançados, como eu já tive, se manifestam por uma respiração acelerada, né? Que não é pega em eletrocardiograma, nem em ecocardiograma. Cada um vai ter uma manifestação física da ansiedade. Outras vão indo para as disfunções sexuais diversas que existem. E na alma, que é o componente que é o principal e que as pessoas hoje em dia, por esse niilismo prático que existe na nossa sociedade, não ligam, ela se manifesta como a assídia. A assídia, que é basicamente não saber o que se quer, mas mais ainda, saber o que se quer e não querer pagar o preço para ser aquilo que se deve ser. Nós sabemos aquilo que nós devemos ser. Nós sabemos intimamente o que nós poderíamos ser, aquilo que nós somos chamados pela vida a ser. E aqui até na minha fala estou afastando todo o componente divino da coisa. Mas para os cristãos, aquilo que Cristo nos chama a ser, aquilo que Deus nos chama a ser, aquilo que é a nossa vocação, que nós somos chamados, aquilo que é o nosso talento. E nós não queremos pagar o preço de ser isso. Nós não queremos pagar o preço de ser isso. Nós não queremos pagar o preço de ser excelentes pais, nos contentamos em ser bons pais. Em ser excelentes filhos, nos contentamos em ser bons filhos. Em sermos excelentes cristãos, nos contentamos em ser um cristão que vai à missa no domingo. Mas ser um bom em tudo, ser ótimo em cada uma dessas coisas. Isso se manifesta ainda mais na nossa vida profissional, que é aquilo que nós deveríamos, na modernidade, dar maior atenção e que acaba ficando pelo caminho. Né? Porque você sabe que você poderia ser o líder da sua empresa, que você poderia ser o líder no seu segmento, que você poderia escrever um livro, né? Que você poderia ser tanta coisa e no fim acaba não sendo nada. Porque você não quis pagar o preço. Porque enquanto você estava caminhando rumo a essa meta, você foi sendo enganado pelas luzes do caminho e foi ficando para trás. Muitas luzes vão acendendo nesse caminho, na forma de prazeres, na forma de preocupações. E em vez de você falar, isso eu posso resolver depois e isso eu posso aproveitar depois, não. Eu vou aproveitando as coisas e, enquanto isso, aquilo que era o meu objetivo vai ficando no caminho. O Padre Narciso de Irala compara isso a como uma pessoa que entra dentro de uma caverna cheia de tesouros, repletas de tesouros. O foco, a sua atenção, é a chama de uma pequena vela nas mãos. Pequena vela nas mãos. Quando ilumina
o primeiro brilhante no caminho, a pessoa se contenta, apanha o brilhante e volta para a entrada da caverna. Entretanto, se ela avançasse um pouco mais e erguesse a chama acima da cabeça, ela veria que toda a caverna estava repleta de tesouros. Toda a caverna. E ela deixa então de ter contato com toda essa caverna porque ela se contentou com aquele pequeno brilhante que já estava ali na frente dela. Pouco importa o brilhante, né? Quando a gente sabe que a gente pode ser mais. Como diria Santo Inácio, o mais, o melhor. Como diria um provérbio latino, ad altiora natus sum. Nós somos nascidos para as alturas, nós somos chamados para as alturas. Que é aquilo que Cristo também vai falar nos evangelhos, do que em alto. No Brasil a gente fala, avancem para águas mais profundas. É isso que nós somos chamados. E a CID é exatamente isso. Então eu sei que para alcançar aquele patamar alto em todas essas coisas, eu tenho um preço a pagar. Tem um preço que vai ficar pelo caminho, um sacrifício que tem que ser feito, né? Para toda ressurreição corresponde uma cruz. Então, tem o sacrifício do sono, tem o sacrifício das festas que eu não vou poder participar, das viagens que eu não vou poder fazer, né? O sacrifício do dinheiro que eu vou ter que poupar. Vários sacrifícios. E você fala, não. E na vida espiritual, tem aquele sacrifício do tempo que eu vou ter que dedicar a Deus. E eu digo, não. No fim das contas, eu digo, não vale a pena. Não vale tudo isso. Não vale tudo isso. Quando, na verdade, é o fator principal da nossa vida. O fator sobre o qual a nossa vida vai se construindo. É o centro no qual a nossa vida vai se construindo. E as três filhas da Assídia, verbositas, instabilitas e curiositas, se manifestam constantemente na nossa vida. A curiositas, que é a curiosidade malsã. Não tem outro termo que possa definir melhor do que essa palavra antiga. Curiosidade malsã. Uma curiosidade de saber de tudo sem saber de nada ao mesmo tempo. Você sabe diversas informações, mas não sabe nada. Você lê todos os artigos, não é? Você lê todos os resumos, mas o livro mesmo você nunca botou a mão. É aquela pessoa que fala de tudo sem saber nada, né? Que antigamente, na televisão, existiam até personagens, né? Na Praça é Nossa, antigamente tinha um personagem que era assim, ele sabia de tudo, né? Aí quando você perguntava para ele as coisas, ele falava o nome errado, né? Que é verdade, porque tem gente que é assim, tem gente que sabe de tudo. E a maioria das pessoas são assim. Por exemplo, o preço da gasolina subiu. As pessoas vão no Twitter, vão no Instagram, vão no Facebook dar a opinião dela. Porque elas sabem profundamente as premissas da cotação do petróleo. Mais do que o presidente da Petrobras. Então, uma curiosidade de querer saber essas coisas e mergulhar nessas coisas que não estão de acordo com o objetivo que eu tenho na minha vida. Porque se você não trabalha numa empresa petroleira, não vai mudar nada. O preço vai ser reajustado de qualquer jeito. Vai chegar na bomba e o preço vai estar outro. Simples assim. E essa curiosidade que não flui em nada na nossa vida. Ah, não, mas você então está se alienando da realidade. Não, eu estou mergulhando na realidade que importa. Que é aquela que está de acordo com os objetivos da minha vida. Essa curiosidade mata. E é essa curiosidade que mata a vida intelectual hoje. Por quê? Como você pega a luz do seu foco e divide ele em diversos campos, política, esporte, rede social, vida alheia, religião, discussõezinhas, nananã, a sua atenção completamente dividida não pega nada. No momento que você foca em uma única coisa, você se torna mestre nela.
Existe um provérbio registrado em controle cerebral e emocional que é maravilhoso. O caçador que quer apanhar várias lebres ao mesmo tempo não pega nenhuma. Mas aquele que se concentra em pegar uma só, alcança. E no fim das contas ele acaba pegando todas, porque ele vai pegar uma de cada vez. Então, a aplicação do nosso foco em uma única coisa de cada vez é um primeiro passo para a cura dessa curiositas, que é uma filha da assídia. Cura dessa curiosidade malsã. E claro, julgar as redes sociais como uma doença, um produto de doença. Que, na verdade, as pessoas não querem saber tanto assim da sua vida, pode ter certeza. Verbositas, falar demasiado, que é fruto da curiosidade. Porque se eu acho que eu sei tudo, aí eu quero falar de todas essas coisas que eu sei. E esse falar demasiado que levava as pessoas a fazer DDDs interurbanos antigamente de 1h15. Hoje em dia virou um áudio no WhatsApp. Esse falar demasiado, falar de tudo, achar que sabe tudo. E falar sem saber se as pessoas sabem ou querem saber a sua opinião. Já se encontrar com uma pessoa que você fala alguma coisa assim, ela sabe a solução do seu problema? Você nem perguntou, ela já sabe a solução do seu problema. Nossa, eu estou com um problema agora porque eu quero casar. Eu estou muito preocupado com a festa. Não, imagina, mas você faz assim. Mas não perguntei para você, fica quieto. Fica quieto, não quero saber. Não, mas você viu tal coisa porque o prefeito fez isso. Não, porque ele deveria fazer assim. Claro, porque você está sentado lá na prefeitura, você sabe bem o que vai acontecer. Verbositas, falar. E as redes sociais, mais uma vez, são um campo amplo para você falar à vontade. Mais uma vez, porque tem uma caixinha lá que ela ainda pergunta para você, né? O que aconteceu hoje? O que você quer falar hoje? Né? Então, esse verbositas que vem de uma verborragia, que existe muito, né? O cardeal Sara, quando fala naquele livro lá sobre o silêncio, é um antídoto para a modernidade. Um antídoto que a igreja sempre prescreveu. Que quem silencia se encontra consigo mesmo. E quem encontra consigo mesmo é que vai poder encontrar com Cristo. Como o Padre Narciso fala, essa introspecção penosíssima, que é penosa, você parar e entrar dentro de você mesmo. Essa verborragia e essa curiosidade são meros atalhos que a pessoa tem para ficar se focando nas coisas da terra e esquecer das coisas espirituais. E esquecer daquelas alturas que ela é chamada. Você pega um livro para estudar, 20 minutos de atenção, sua atenção começa a falhar. A primeira coisa que a pessoa faz é pegar no celular. Automático. Curiositas. É o descanso que a mente quer. Não, eu não quero mais focar nisso aqui. Aqui está a razão, aqui está a assídia no celular. Você fica naquela briga. Que é fruto dessa terceira coisa, instabilitas, a instabilidade de pular de galho em galho, de mudar o tempo todo, de começar e não terminar, de não ter começo, meio e fim, de ser um reformador inconstante, né? Aquela pessoa que começa num caminho de reforma de vida e faz uma regra de vida linda, põe na parede, com horários bem delimitados. Quando chega no final de semana, mas esse horário aqui que tá, não vai dar. Porque quando eu pensei semana passada, era de um jeito, agora já é outro. Em uma semana mudou tanto assim. Quer dizer, que você parou, ponderou o que era melhor para você, e aí você muda uma semana depois. Uma pessoa que faz isso na coisa pequena também vai fazer na grande. Chega no segundo ano de casado e... Nossa, mas acho que não era assim. Acho que é melhor reformar isso aqui. Ah, mas não dá mais, né? Agora já foi.
agora já tem filho, agora já. Então uma instabilidade que gera consequências. E a modernidade serve um prato cheio para você reformar tudo. Né? Você pode ter outra família. Né? Você termina um namoro. Você começa a faculdade, faz um semestre e para. Vai para outro. A faculdade está ganhando com várias matrículas. É ótimo. E a instabilidade de mudanças, de andanças, de fazer turismo. E principalmente de não saber quem é. De não saber quem eu sou. Porque eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu me moldo ao que o outro quer. Então a pessoa está do meu lado, um amigo meu, muito bom, gosto muito dele, ele gosta de rock. Eu passo a gostar de rock instantaneamente. E aí, como eu falava, como aquele filme de Comer, Rezar e Amar, que a Julia Roberts vai se moldando no filme ao companheiro que ela tem no momento. Então, se o cara é meio Hare Krishna hindu, ela vai lá e vira Hare Krishna vegana, hindu e tudo mais. Se o cara é um executivo, ela é uma grande executiva também junto, porque no fim das contas o caráter não está firme, a pessoa não se conhece bem, então ela vai como a música do Zeca Pagodinho, deixando a vida levar, e a vida vai levando, e vai levando para lugar nenhum. Lugar nenhum. A firmeza de caráter, a firmeza de santidade e o sucesso em todos os empreendimentos que a gente se propõe dependem do nosso foco, dependem da atenção que a gente dedica a essas coisas. Quando a nossa atenção parar de se dispersar, parar de ser dragada por esses três pecados, essas três falhas de conduta, aí nós seremos verdadeiramente santos, verdadeiramente homens no sentido integral, de autodomínio e de domínio do mundo, e seremos verdadeiramente grandes nas áreas profissionais que nós decidimos ter. E aí, acabou. Aí é sucesso total, sem dúvida nenhuma.